Para sair de um sistema humano e vir para a palavra, você sofre o dano também. Você tem que. É por isso que eu tenho notado o seguinte: nunca vi gente ler tanta mensagem que nem está lendo agora. Eu nunca vi. A gente fala assim, olha, tem que ler mensagem aqui, para o povo aqui. Senta lá no rádio, escuta e está tranquilo. Ah, gente, vocês podem notar que muitas vezes eu falo, quase toda a pregação que eu pregava, eu sempre falo, leia as mensagens. Eu estava vendo que eu estou vendo mensagem e o povo não está vendo nada. Eu chegava contestar com as pessoas, rapaz, mas você não está entendendo isso? Não, não estou. Ah, mas está escrito, você não está entendendo? Não entende. Não entende porque não interessa. Quando não se interessa uma coisa, você não aprende. Quando você tem vontade, você aprende sim. Aprende. O cristianismo, a mensagem, ela não tem esse negócio de ficar batendo um no outro. Isso aí é política. Isso aí é política. Negócio de ficar bate numa igreja, bate na outra, o pastor fulano, pastor... Não tem nada com isso. Prega a mensagem. A mensagem que é o alimento. A comida é uma mensagem. Não tem nada com pastor nenhum. E nem da onde nós saímos. Se você for xingar quem saiu, você tem que começar a xingar lá, eu, por exemplo, tenho que começar a xingar lá há 55 anos atrás. Começar a xingar lá da primeira que eu saí. Mas lá eu comi. Nós já não temos mais que depender de nenhuma rama. Sabe? De nenhuma rama. Nós já desligamos da rama. Você é semente. Creia nisso aí. O profeta tem uma mensagem que chama colheita. Tempo da colheita. Olha, se você pensar nisso, você fica sólido. Só você e Deus. Deus não trata com grupo, Deus trata com pessoa. A igreja ainda não tem o poder que ela tem porque ela não sabe o que ela é. Sabe por que você não sabe o que ela é? Porque você não está pegando a mensagem para você está olhando na do outro. Interessante que a Bíblia não tem dono. A Bíblia não tem dono. Se tivesse dono, nós estávamos perdidos. E a mensagem também não tem dono. Vocês já pensaram que a mensagem não tem dono? Se a mensagem tivesse dono, nós estávamos perdidos. Ele ia fazer um sistema nela e aprender ela também. Mas a mensagem é de todo mundo. Portanto, qualquer pastor, qualquer religião, qualquer um que quiser pegar a mensagem, entra lá no brana.org e tem a mensagem. Tem um tanto em português, tem um tanto em inglês, tem outra língua, toda língua tem ali, muita língua. Não tem, é de todo mundo. Que bom, que bom. Se você é honesto, você vai lá e pega comida e come. Se você é desonesto, você vai lá e pega comida e come também. Você vai crescer honesto comendo a mensagem. E você vai crescer desonesto comendo a mensagem também, ela não tem cerca. Então, nós não devemos discutir, o fulano está errado, esse cano está errado, nada. Come a sua comida, come. Você fica comendo aqui, resmungando que o outro está comendo ali, deixa ele comer tranquilo. Bom dia, amados e preciosos irmãos. Lavados, remidos pelo sangue de Jesus, salvos pela graça. Deus abençoe a cada um. Meninos, meninas, adolescentes, moços e moças, os homens maduros e os anciãos, né? Bem detalhadamente a cada um, né? A todos a graça seja estendida para mais este dia. Bem, temos uma pergunta dirigida a nós, pedindo que nós nos respondêssemos. Então nós vamos responder aqui neste horário, quem fica com mais gente ouvindo a resposta. Caso alguém não concorde com ela, você pode me falar, mas eu não vou responder
segundo o que eu acho, nem o que eu penso. A resposta será inteiramente da palavra. A pergunta: se um membro sabe verdadeiramente que o pastor é metido em coisa errada e vai falar com ele sobre este erro, isto é afrontar o pastor? Bom, tem a maneira certa de você falar, não somente com o pastor, mas com qualquer pessoa, seja até mesmo uma criança. Mesmo para corrigir o erro de uma criança, tem a maneira correta de se falar. Então, às vezes, o ato de você falar com ele não é uma afronta, mas a maneira de se falar se torna uma afronta pela falta de educação, pela falta disso, daquilo. Então, para começar, nós vamos começar com São Mateus capítulo 18, começando no verso 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Primeiramente, aí você pode dizer, mas ele não pecou, não foi contra mim. Não, mas quando um membro peca, ele peca contra o corpo. Você vai entender isso, ele pecou contra o corpo. Se o pastor pecou, ele pecou contra a igreja. Ele não é o líder da igreja, não é o marido espiritual, então ele pecou contra a igreja. Se um homem sai com outra mulher, ele não pecou contra a sua família, seu corpo, que é a mulher? Assim nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Se tornam um só. Então o pastor pecou, ele pecou contra o corpo, contra a igreja. Agora você vai lá primeiro. Se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Então, mais uma vez, enfatizamos. Falar do erro dele não é afronta. Talvez a maneira de falar pode ser agravante. Mas não pecou, não foi contra mim, mas ele se expôs. Você conheceu. Você sabe que ele está naquela condição. Mas Jesus está dizendo aqui só do irmão. Mas agora vejamos especificamente o obreiro. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, começando no 17. Aos presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Agora você pode dizer, mas a igreja não importa que ele erra. O profeta vai responder isso daqui a pouquinho. A igreja fica culpada do pecado dele, viu? Do erro dele. Agora, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Bom, mas não poderia fazer isso lá no escritório, chamar ele lá particularmente e responder isso lá no escritório, acertar com a pessoa que ele errou, se é moral, se é financeira, seja lá o que for no escritório. Mas ele é um homem público agora. Então o que São Paulo diz? Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. E aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então vejam bem, é a palavra de Deus. Eu posso até pensar, seria muito melhor, né, poupar ele da vergonha, do acerto lá diante de tanta gente. Não seria melhor? Parece que seria. Mas essa seria a minha opinião. Mas a opinião da Bíblia, a opinião do Espírito Santo, é essa: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, ouve-se, às vezes se tem aí, pastor não pode ser tocado, pastor não pode ninguém contrariar ele, porque afinal de contas ele é o pastor. É falta de humildade.
O pastor, ele tem a autoridade de Deus, ele tem a unção de Deus, mas quando ele dá lugar à carne e erra, ele peca contra o seu corpo, e ele tem que ser chamado. Agora eu quero tomar a mensagem que já foi muito usada há tempos atrás aí, Hebreus capítulo 7, parte 2. Eu quero começar no 41. O irmão Branham toma no 41, eu não vou ler, só vou explicar, aquele mesmo assunto de São Mateus, que nós lemos capítulo 18. Vai um, vai mais dois para ser testemunhas, e depois ele não ouviu, vai para a igreja e assim sucessivamente. Agora, no 42, o profeta diz: e qualquer pessoa que conheça uma pessoa culpada, você ficou conhecido, como você diz, verdadeiramente sabe que o pastor é metido em coisa errada? Então você sabe. E qualquer pessoa que conheça uma pessoa culpada e você não vai a ela e fala, dando a ela a oportunidade para ela acordar, o arrependimento, reconhecer o seu erro e acertar, então você é a parte da igreja de Deus que vai responder por aquele pecado. Então o profeta diz na mensagem Influência, que às vezes a igreja ama tanto o pastor que ele comete seus pecados, seus erros, faz o que quer, e a igreja o perdoa e ele não tem nem que acertar aquilo. Então a igreja toda fica culpada daquele pecado, porque não houve um acerto. Tem que haver o acerto, meus irmãos. Não existe esse negócio de cobrir, não. Deus criou um meio de lavar. O sangue de bodes, de ovelhas, cobria o pecado, mas o sangue de Jesus lava, limpa, mediante ao arrependimento. Então você não fala com aquela pessoa, então ela toca a vida como se aquilo fosse normal. Mas se você fala e ela se arrepende, você ganhou uma vida. E agora, se você não fala, então você é a parte da igreja de Deus que vai responder por aquele pecado. Você quer responder pelo pecado dos outros? Né? Então, você quer responder? Então se omite. É assim nós estamos lendo. Vai a ele. Ele não te atende? Chama mais um, mais dois. Ele não te atende? Então tem que ser chamado à junta. Tem que ser chamado aos diáconos. Tem que ser levado à frente da igreja. Tem que ser repreendido publicamente. Vejam agora o 46 a seguir. A única coisa que eu faço simplesmente é possuir a propriedade. Bom, vou pular essa parte aqui que ele está falando sobre o prédio, né? Esse seria: se você quer tirar o pastor, diga-me por que ele fez. Por quê? Ele fez alguma coisa? Então a pessoa vai ali, fala com a administração, com o diaconato. Sim, nós o pegamos bêbado, ou nós o pegamos fazendo isto ou fazendo algo que não era correto. Você ouviu? Você é testemunha? Você tem 3 testemunhas disto? Sim, nós temos. Então a pessoa responde: nós temos testemunho, nós vimos o pastor praticando isto, nós vimos ele fazendo isso. As testemunhas devem ser provadas primeiro. Agora o profeta diz, repetindo, Timóteo: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas, e que sejam elas provadas primeiro contra um presbítero. Então você tem que afirmar isso, que você viu isso, e provar que você viu isso. Agora sim. Então, se você viu, então aquele pecado é repreendido ocultamente. Peraí, eu estou lendo errado. Então aquele pecado é repreendido abertamente, que está errado. Esse é o processo. E não ocultar. E não levantar-se a multidão para dizer que é mentira, que aquilo é falso. Não é assim que se trata as coisas da Bíblia, da mensagem de Deus. Deve ser tratado de uma maneira séria.
Você não pode se omitir a isso. Então você pode dizer: ah, mas é o pastor. Mas o pastor, se pecou, ele tem que ser repreendido publicamente. Tem que ser levado. Assim diz a palavra. Assim diz a mensagem. Mas é melhor passar a vergonha aqui do que lá, não é não? Que no trono branco. Então tudo que nós vamos falar, vamos ter que dar conta daquilo. Portanto, o que eu estou vos dizendo não é nada meu. Eu estou apenas lendo a palavra. Faça desse jeito. Proceda como a Bíblia ensina. Não saia falando para todas as pessoas. Fale para a pessoa que você sabe que está errada. É seu dever. Eu vou até repetir. Como eu disse, é seu dever. Eu vou repetir o 42 da mensagem em Hebreus, capítulo 7. E o que Jesus disse em São Mateus 18. E qualquer pessoa que conheça uma pessoa culpada, e você não vai a ela e fala, então você é a parte da igreja de Deus que vai responder por aquele pecado. Então, meu irmão, minha irmã, se você me ver errado ou me vir errado, não carregue o meu pecado. Fale para mim, porque você estará me ajudando, colocando-me numa condição que sabedor do caminho do arrependimento, para que eu possa acertar. Eu não quero ir ao trono branco. E se você deixar eu no erro, se você tentar impedir que eu acerte, porque eu vou passar vergonha, talvez você esteja me mandando para lá. Então seja amigo, seja cortês, seja irmão. Se você sabe verdadeiramente que o pastor está nessa condição, isso não é uma afronta, isso é seu dever chegar até ele e conversar com ele. Então eu repito mais uma vez, falar com ele não é uma afronta, mas talvez o modo de você falar pode ser. Então ore, peça a Deus calma, tranquilidade e explica. Se ele não te ouviu e você tem testemunha, pode levar pessoas, proceda como Jesus ensinou, proceda como a Bíblia ensina. E a vocês todos, irmãos, vocês devem amar vossos pastores, porque a palavra está dizendo que sejam duplicada a honra, somente os que trabalham na palavra e na doutrina. Mas não deixe ser enganados por espírito de que é tocar na arca, sem ter um sentido. Talvez seria o tocar na arca é você fazer uma calúnia. Aí sim eu posso admitir que seja. A pessoa não deve, você acusa ele daquilo. Eu já fui acusado de muitas coisas que nunca fiz. E as pessoas nunca me pediram nada para acertar aquilo. Eu perdoei há muitos anos, antes de falar já estava perdoado. Isso é calúnia. A difamação seria outra coisa. Mas não seja nem caluniador, nem difamador, mas obedeça o que Jesus ensinou e obedeça o que a palavra ensina, e você estará ajudando a pessoa que errou e não atrapalhando. Agora, se ele não te ouvir, você tirou de sobre você este pecado. Então, se você sabe e não vai até aquela pessoa e fala, você é a parte da igreja de Deus que vai responder por aquele pecado. Deus abençoe a quem fez a pergunta, a quem ouviu a resposta, e que o Senhor me ajude. Eu também preciso da graça de Deus. Não sou o dono da verdade. A verdade é Cristo, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.